Ele pode orar hoje para nós. Entendi. Orar. Ele pode orar. Ninguém, eu vou chamar. Vai, Lenice, ora aí. Olha aí, ó. Você, vamos orar. Só agradece a Deus por hoje. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por mais esse estudo dessa noite, Pai. Senhor, venha abrir todo o nosso entendimento. Que seu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco esta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vou deixar todos os microfones mudos, tá? Para não interferir aqui no nosso som. Mas vamos lá, vamos continuar um pouquinho da semana passada, que a gente começou a falar de Adão, de Eva, e hoje eu queria falar um pouquinho de batismo e ceia, porque a gente vê muito isso em Gênesis. Agora é a primeira menção da ceia, então nós vamos ter que fazer um cuidado aí, dar uma terminada no que a gente começou a ver semana passada, e nós vamos dar uma continuidade aí. Pega lá a tua apostila. A gente, semana passada, falou que um ponto muito importante, que muita gente ficou em choque. Quem que assistiu quinta-feira a live? Vocês assistiram a aula complementar? Apanhou muito? Eu também apanhei. Eu apanhei. Eu falo, mas eu apanho primeiro, né? É horrível. Mas a gente falou muito semana passada do quê? Por que Eva errou? Porque ela não conhecia a lei. Ela não sabia o negócio certinho, como funcionar. Né? E ela, de não conhecer, ela cai, porque Satanás é aproveitador. Coloque isso no coração de vocês. O diabo é aproveitador. Ele vai aproveitar aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, ele vai aproveitar as suas emoções para agir na sua vida. E isso aconteceu o quê? Na primeira história. E a Bíblia fala que Adão, junto ali com Eva, ele não foi enganado, porque ele conhecia a lei. Mas ele não sendo enganado, ele também não impede ela de comer. Por quê? Ele achou que se ela comesse, como devido à lei fala, ela ia morrer. E ela morreu quando ela comeu? Sim ou não? Morreu. Morreu espiritualmente, que eu acredito que é a pior morte. Né, gente? A pessoa quando morre no espírito, porque a pessoa não sabe que morreu. A gente ainda frisou isso semana passada. Quem está morto espiritualmente não tem a percepção que está morto. É por isso que vocês vão ver muita gente liderando morta. Vocês vão ver muito pastor, muita pastora, pessoas à frente de ministérios, mortos espiritualmente, mas o quê? Liderando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o que vocês acham. Um pastor, uma pastora, vou usar assim, é capaz de perder a unção quando está morto espiritualmente? Sim ou não? O que vocês acham? Que perde, que não perde? Quem quiser ativar o microfone aí para falar, pode ativar. O que vocês acham? Perde, perde. Perder a unção. Um líder morto espiritual, ele tem unção? Perde. Perde. O que é unção? Vai, Bob. Nosso estudo, por que eu gosto que vocês interagem? Porque a gente tira nossas dúvidas, queridos, fazendo perguntas. Não é para constranger ninguém, não, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Eu gosto de perguntar e vocês interagir para sair dali, porque é uma forma didática para a gente aprender mais. O que é unção? É um dom. É um poder que aquela pessoa tem. É possível perder o poder? O dom que Deus deu? Aí não, né? Não, dom não. Não, porque os dons são irrevogáveis.
Prova disso é que o falso profeta em Apocalipse, ele vai fazer cair fogo do céu, vai fazer sinais, vai fazer maravilhas, mas é um líder morto espiritualmente. Então, é capaz de uma pessoa ter muita, entre aspas, unção, pregando, fazendo, acontecendo, mas ela está morta espiritualmente? É, infelizmente é. Por isso que a gente que é espiritual, a gente tem que ter discernimento de quem a gente ouve. Porque tem gente que rodopia, fala em língua, põe a mão, as pessoas recebem dom, recebe batismo no Espírito Santo, as pessoas recebem poder, a pessoa é curada, mas o líder está caído. O líder está morto espiritualmente. Porque o que ele faz é completamente diferente de quem ele é. É isso que vocês também têm que aprender a separar das pessoas. Vocês nunca podem confundir o que eu faço com quem eu sou. Por quê? O que eu faço? Eu prego, eu ensino, eu ministro, eu levanto líderes, eu exorto, eu limpo casa, eu cuido de filho, eu faço comida. Esse é o que eu faço. Mas quem eu sou? Eu sou a Mariana, que Deus chamou para um ministério, só que eu sou humana, falha, vulnerável, fraca, eu posso cair. Eu não sou Deus. Eu sou brava, eu sou nervosa, tem áreas que eu não venci na minha vida. Por isso que a gente sempre tem que o quê? Olhar para um líder e separar quem ele é e o que ele faz. Porque às vezes vocês vão ver lá do meu humano, você vai falar assim, a pastora está endemoniada. Calma, irmão. Eu sou humana. De vez em quando eu posso ficar endemoniada. Qualquer pessoa pode ficar endemoniada. Qualquer pessoa fica nervosa. Qualquer pessoa estressa. Qualquer pessoa chora. Qualquer pessoa ri. Mas o que eu faço? Porque Deus me chamou algo para fazer. O que é o ministério? O ministério é trabalho. O meu trabalho é algo que eu faço além de mim. E com tantas limitações, Deus me chamou, Deus te chamou. Então, nós temos que entender o quê? Adão estava caído, estava morto, mas ele não sabia, porque ele continuava fazendo as mesmas coisas, só que caído espiritualmente, morto espiritualmente. E isso é tão importante que isso não incomodou a Deus. Um líder com autoridade, com unção caído. Deus continuou descendo para falar com ele. Vocês lêem aquela passagem de Moisés, que Miriam fala de Moisés, fala assim, fala junto com o irmão Arão, fala, Arão, será que Deus só fala com Moisés? Você também é sacerdote. A Bíblia fala que Deus ouve eles falando mal de Moisés. E Moisés, sabe por que ele estava falando mal? Porque Moisés escreveu as leis. Escreveu o que nas leis? Não pode casar com pessoa de outra tribo. Israel tem que casar com Israel. Só que ele vai lá e casa com uma cuxita. Ou seja, ele dá a lei e casa com outra pessoa. Ele quebra a lei. Aí os irmãos, falou para não casar e casou. Está errado, estava errado. Eles estavam falando um pecado errado, só que Deus interviu no negócio. Deixou Miriam leprosa e matou Arão depois. Por quê? Porque uma coisa é o que você faz, outra coisa é quem você é. Então, irmãos, nunca, eu sempre ensino isso para a igreja com muito temor. Mesmo se você vê, principalmente um pastor, uma pastora, um líder, roubando, matando, não fala. Não comenta. O corpo tem que cuidar do corpo. O que a pessoa faz, nós não temos nada a ver com isso. Quem a pessoa é, Deus trata. E hoje, a gente está vivendo e caminhando para tempos onde as pessoas, onde líderes, pessoas influentes, às vezes vão cair. Às vezes as pessoas vão fracassar. E qual que é o nosso papel? Orar para Deus tratar do corpo, para Deus curar o corpo. O
que vai adiantar a gente falar mal? Vai adiantar a gente criticar? Inclusive, quando você estiver ouvindo, se tiver alguém comentando ou notícia, não nem lê para não se contaminar. Tenha temor. Porque Adão estava caído, tinha perdido a autoridade, mas Deus desceu para falar com ele. Deus desceu. Por quê? Aquilo que a gente faz é diferente do que a gente é. Então, teve uma morte do espírito. Só que, o que Adão faz? Eles pegam folhas de figueira e eles começam a cobrir a nudez. Para quê? Para que eles não ficassem se olhando e se sentindo tentados. Eles não queriam se sentir tentados. Então, o que eles fazem? Eles fizeram uma roupa de figueira. Só que, qual que foi aquele intuito da roupa? Para cobrir o pecado. E o que a Bíblia fala sobre isso? Abre lá em Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Aleluia. Hebreus 9, 22. Gente, minha Bíblia molhou. Eu perdi minha Bíblia. Tão ruim de achar as coisas. Hebreus 9, 22. Olha só o que fala esse versículo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não tem perdão dos pecados. Adão cobrindo seu corpo com folha de figueira, ia ser perdoado o pecado? Não. Por quê? O que tinha que acontecer para perdoar o pecado? Tinha que ser derramado um sangue inocente. O que Deus faz? Deus desce, entende ali da boca de Adão o que aconteceu e faz o quê? Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Por que Deus fez aquilo? Porque quando Deus vê a condição do homem, Deus pega um animal inocente e mata, sacrifica para cobrir o pecado alheio. O que é a ceia? É nós pegarmos o corpo de Cristo, o corpo inocente, o sangue inocente, tomar para quê? Para que aquilo simbolizasse o nosso perdão, a nossa remissão dos nossos pecados. O sangue de alguém inocente dado para nós, para a remissão dos pecados. Por quê? A ceia é Deus chamando o homem de volta para um relacionamento. Como que Deus vai chamar Adão de volta para a comunhão? Se relacionando com ele. Semana passada eu falei um pouco sobre batismo. Por que Adão ceiou? Porque a forma arcaica de batismo era o homem sendo lavado com o sangue. Você vê que quando a gente ceia, a gente fala isso, né? Jesus está lavando os meus pecados. E uma forma arcaica de batismo é o quê? É ter no ato simbólico o sangue, a água, né? Que são elementos que fazem parte de um nascimento. Então, Adão, quando Deus, ao mesmo tempo, faz ele ser remido, ele e Eva, Deus, ao mesmo tempo, está anunciando que aquele símbolo é um batismo do seu pecado. O velho homem está morrendo e a nova criatura está tendo uma aliança com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em quantos anos uma pessoa pode batizar? Vamos lá.
Um 12, né, vó? 12. Jesus batizou com quanto? 12? No 30? 33. 30. É, a idade dele. 33 anos ele morreu. Ele teve 3 anos de ministério. Então, 30. Ele não batizou com 12. Bem, então não é 12. Mais um chute? Quantos anos? Minha mãe está falando lá. 7? 32. Oi? 32. 32? Você batizou só com 32? Eu tenho 33. Eu batizei com 18. Batizei errado? Leite. Oi, mãe? É depois que cai todos os dentes de leite. Nota aí. Quando que a pessoa pode batizar? Quando ela perder o primeiro dente de leite. Pastora, que loucura. Por quê? A ciência, a psicologia, ela entende que uma pessoa, quando ela começa a perder, a partir do primeiro dente de leite, ela perde a inocência. O que o batismo é? É perdão, remissão dos pecados. Então, quando uma pessoa, uma criança, ela perde seu primeiro dentinho, ela já está tendo ciência do que é pecado e daquilo que não é. Então, Jesus se batizou com 30 por causa da tradição judaica, tá? Com 12, ele se apresentou no templo, ele falou com os fariseus. Mas, pela história do batismo, pelo conhecimento bíblico das escrituras, uma criança, ela pode se batizar a partir do primeiro dentinho de leite que cai dela. Por quê? Preste atenção, querido. Isso vocês não vão achar no Google. Isso faz desde 2017 que eu estou estudando, inclusive, eu estou dando esse estudo aqui, que é algo que eu já passei na igreja em 2019. Eu achei lá para acrescentar aqui. Mas eu vou acrescentar de informações que eu tenho estudado. A criança perdeu o dente. O que as mães coruja faz? Pega o dentinho, põe um pingentinho de ouro e põe no pescoço. Fala assim comigo. Eu nunca posso, deixa eu mutar os microfones. Fala, nunca posso dar sinais daquilo que eu não sei. Entende uma coisa? O mundo espiritual, Deus se comunica por símbolos e o diabo, o que ele faz? Ele observa tudo que você... O diabo, ele observa o que você faz. O diabo não é inteligente para saber o que você pensa. O diabo não é inteligente para saber o que você vai fazer amanhã. Como que o diabo trabalha? Ele coloca demônios na cobertura da sua casa. Onde que é a cobertura da sua casa? Responde aí, Nelly. Abre aí o microfone, por favor. Telhado. Seu telhado. Como que o diabo faz? Coloca todo dia à noite um diabo lá no seu telhado. Esse diabo, esse demônio, vai ficar observando tudo que você faz. Quando uma mãe pega um dentinho de leite e coloca no pingente, no ouro, ela está dando uma comunicação para o mundo espiritual que ali naquela casa alguém perdeu a inocência. O que acontece? O diabo manda os seus comandos. Vai perseguir o inocente que perdeu o dente. Por isso que tem tantas crianças, jovens, adolescentes, que começam a ter perseguição espiritual, que vai para as drogas, sai da igreja, por quê? Desculpa a palavra, mas um maldito de um pingente que foi comunicado no mundo espiritual que alguém estava perdendo a inocência e não tinha aliança com Deus. Porque o que é o batismo? É o sinal da minha aliança.
que o diabo vê? Ah, tem um inocente ali. Pastor, eu posso guardar o dente do meu filho para fazer pingentinho? Pode, só que você só vai fazer o pingentinho depois que ele batizar e perder todos os dentes. Por quê? Fora disso, o mundo espiritual não pode ficar observando os teus sinais. Tem uma que faz até pior. Pega o dente e taca lá para a fada do dente, no telhado. Quem já tacou a fada do dente? A Niele, abre aí, Niele, pelo amor de Deus. A minha infância inteira, minha mãe jogava, ela arrancava o dentinho com a linha e nós jogava para ganhar um novo. Todos Você os também, meus- Lisandra? Você também, né, amor? Luciano também. Também, Luciano? Eu jogava em cima do telhado. O demônio pegava. E quando os dentes do Emanuel caiu, Ai, Jesus. ele jogou alguns e alguns está guardado. Por isso que algumas perseguições espirituais. Vocês inconscientemente mostraram. Só joga fora. O mundo espiritual viu, alguém perdeu a inocência, bora perseguir, bora perturbar. Como que o diabo persegue? Não fica com a tua cabeça achando que o diabo já vem com a pombagira pronta, não. Ele manda encosto. Espíritos perturbadores. Criança não consegue dormir, não vai bem na escola. Rebeldia, gritaria, perturbação, preguiça. Por quê? Isso é normal. Isso não é normal, não. Não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. Então, não é normal. Do capeta, do Satanás. E a gente tem que, o quê? Ter conhecimento para quê? Posso fazer uma pergunta? Pode. Que nem você comentou que fica o demônio em cima da casa, da cobertura. Mas só à noite? Só à noite. São os demônios que, E durante o dia, eles nos rompem. Mas sim. a Bíblia não fala, Salmo 91, a seta que voa de dia, mortandade, a seta, abre lá no Salmo 91. Vocês lêem, vocês deixam a Bíblia aí amarelando no Salmo 91, mas vocês nem percebem que vocês lêem. Vocês é uma besta. Eu brigo mesmo. Aqui é o lugar de brigar com os alunos, abençoar. Salmo 91. Versículo 5. Eita. Não temerás espanto noturno. Isso é um demônio. Grifa aí. Puxa na tua Bíblia e põe demônio noturno. Nem seta que voe de dia. Já mudou o turno, é outro demônio. Entendeu? Tem o demônio da noite, tem o demônio do dia. Versículo 6. Nem peste que ande na escuridão. Isso aqui é madrugada, tá? Escuridão terrível. E nem mortandade que assole ao meio-dia. Outro tipo de demônio. Aí você tem preguiça de orar, crente. O tanto de demônio te vigiando. Os ídolos. Ai, vou na igreja ginando uma canseira, Deus sabe. Os diabos estão assim, pico, pico, pico. Tá tudo de campana na parte da sua casa. Você vê que Jó fala assim, Lenice, você acaba de rir, coitado. Assim mesmo, Lenice, vai acostumando, vai viver nada. Jó fala assim que Deus cerca ele com uma muralha de fogo. Por quê? Porque Deus gostava, não, por causa do demônio mesmo. Parada é louca aqui no espiritual. É que a gente não vê. E o dia que você vê, você não dorme, que você assusta, você fala, credo, gente, que loucura. Não dorme. O trem é feio, o negócio é feio no mundo espiritual. Então, aí joga lá para a fada do dente. O que é fada? Um demônio. A Miele, outro dia eu falei para ela que fada era demônio, ela ficou 3 dias favorável. Para! É demônio, menino. O que é? Ai, irmãos, fada não é lenda.
Fada é demônio. Demônio do dente. Aí vai dar uma moedinha em troca. O diabo, o que ele precisou roubar lá de pedra? Trocar 3 pedras por ouro. O que é moeda? Ouro. Então, cadê? A Franca tem nenenzinho pequeno, as outras meninas eu não sei, mas caiu o dente, o do Davi. O Davi, irmão, ele é um menino já para frente, naturalmente. Eu tenho vontade de batizar ele com os dentes de leite mesmo, para ver se acalma o negócio. Mas quando caiu o primeiro, eu já vou socar ele na água, já. Então, um mergulho, falar 3 minutos aí embaixo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para te aguentar. Porque o trem é rústula. E ele é doido para perder os dentes. Esse dia ele caiu, quase quebrou o dente. Ele falou, mãe, aí dá para batizar? Eu falei, não, né, amor? Quebrar o dente também não adianta batizar, tem que cair naturalmente. Jesus, por que ele batizou aos 30? Porque ele perdeu o dente? Põe aí na tua apostila, onde você marca, você gosta de marcar, coloca assim, Jesus morreu com todos os dentes de leite. Ele morreu inocente. Inocente. Ele não podia perder os dentes. Gênesis 49. Aí vocês falam que eu arrumo essas coisas na minha cabeça, mas não é nada a Bíblia. Gênesis 49, versículo 9. Glória a Deus. Tá aí assim, ó. Judá é um leãozinho. Esse Judá que está falando não é o filho de Jacó. Está fazendo uma menção de Jesus, tá? O leão da tribo de Judá. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, porque ele é o rei eterno. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. O que é Siló? O reino, o milênio, 1000 anos. A ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. Isso aqui está fazendo já uma profecia messiânica de Jesus entrando montado no jumento em Jerusalém. A cepa mais excelente, ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Isso aqui é uma profecia do Armagedon, a batalha do Armagedon. Versículo 12. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Esses olhos vermelhos de vinho é os olhos da fúria que quando ele vir lutar o Armagedon, é os olhos de Cristo querendo vir vingar a terra. E os dentes brancos de leite. Aqui a gente lê, você acha que está falando de Judá, filho de Jacó, mas é uma profecia messiânica em Gênesis. Deus fala por símbolos. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia e entender o que Deus está comunicando. Aleluia. Então, caiu o primeiro dentinho de leite, pode batizar. Como que é o batismo? Imersão total, ok? Mergulhar mesmo, sem dó. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos batismos tem? Quantos batismos? O Luciano chutou 5. Põe aí, 3 batismos. Quantos batismos? 3. Você não é corpo, alma e espírito? Então, tem que ter um batismo para cada um. Mateus 3:11. Batismo nas águas, que é o batismo para o teu corpo, a velha criatura morrer. Mateus 3:11. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento,
mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, batismo das águas para o corpo. Para o teu espírito, qual que é? Batismo com o Espírito Santo. O teu espírito. Toda pessoa batizada no Espírito Santo, ela fala em língua, sim ou não? Sim? A maioria aí não, vamos ver. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala lá, Bachurian Darabanaia. Se quiser, pode falar. Se quiser, pode falar, né, Amado? Porque eu já vi. Gente, é triste isso, as meninas sabem. Eu já presenciei pastoras falando que se você não falar em língua estranha, você não tem o Espírito Santo. Um absurdo. Porque a língua estranha é um dom. Tem gente que tem o Espírito Santo e não fala, é uma evidência. Jesus falava em língua? Não. Eu nunca li. Eu também nunca. E aí, mas ele tinha o Espírito Santo? Porque tinha a pomba, né? A pomba desceu e foi a evidência. Já Paulo, apóstolo Paulo, arrebentava na língua estranha. Malemar falava o aramaico, era só labachúria com ele. Você conversava com ele, ele falava manaia. Cheio da unção. Então, batismo com o Espírito Santo, com o Espírito. E ali, ó, olha Mateus 3,11 que ele fala. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que acha que é o mesmo batismo, e não é. Batismo com fogo é para a alma. Por quê? A alma sua convertida, ela tem que passar pelo fogo da palavra para refinar, para você ser submisso. Eu estou sendo batizada até hoje na alma. O fogo nunca apaga, o fogo nunca dorme. É cada lapada do Jeová. Por quê? Irmãos, você converte, seu espírito converte, mas você sabe que para você parar com esse gênio ruim que você tem, Satanás, não é fácil. Tem coisa que você não consegue vencer. Você é crente já faz 30 anos. Você fala, Senhor, preciso de uma quebra de maldição. Não, amado, você precisa converter a alma. Ai, Senhor, eu preciso de uma profecia. Não, crente. É só olhar para a palavra e deixar a palavra. Por quê? Como que a alma é batizada? Com palavra. Enxerto da palavra. Irmãos, e receber palavra. A palavra que faz alguma coisa de nós, não é aquela palavra gostosa que você chora aliviado, não. É aquela que te confronta, que você fala assim, nunca mais eu participo da sexta-feira. Não sou obrigado. Não sou obrigado. É esse tipo de palavra. Vai na igreja, você fala, hoje Deus vai falar comigo. Ele até fala, mas ele fala que você não presta, que você é ruim. Se você não mudar, você vai ficar numa cama. Você tem que converter, que você é um desviado. Aí você fala assim, gente, achei que estava abafando. E a palavra assim, ó, moendo. Aí você vai orar, Deus fala assim, é perdoar, renunciar e calar a boca. Você fala, Deus, achei que o Senhor me amava. Por quê? Palavra confronta demais. Porque a nossa alma, ela tem que ser subjugada para o Espírito. O que acontece? O Espírito fala assim, ó, muda. A tua alma fala o quê? Sou obrigada. Aí o teu Espírito fala assim, ouve o Senhor. A tua alma fala, não sou tonta, eu não vou ser tonta. Não sou palhaço. Fala desse jeito. Não sou. Aí você conversa com aquelas amigas carnal e fala assim, você vai ser besta desse jeito. Aí você fica meu Deus, parece que é um diabo aqui, e não é o diabo e o anjinho. É a alma
e espírito brigando. Nós temos que subjugar. Tem muita coisa que meu marido fala assim, ó, faz tal coisa. Nossa, irmãos, por cada barco. Ah, não vou, eu não quero, eu não tenho igreja, e que não sei o que tem, e, o povo é teu. Não. Aí eu vou quietinha assim, eu só sinto o Espírito Santo assim na minha cara, né? Aí eu vou com a maior cara de pau, que hora que nós vamos? Eu falo, mas você apanhou lá, apanhei. Por quê? Não é eu, mas é ele. E não é difícil fazer o que eu quero. O que eu quero é fácil, duro é fazer o que ele quer. Então, 3 batismos, ok? Então, o batismo, ele é um ato simbólico da sua conversão, é o sinal da sua aliança. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria aqui, que muita gente fica na dúvida de responder. Coloquei aqui, peraí. Ora, Oi, pode falar? pastora. Oi. E a criança, no caso, só pode batizar se ela querer. O Davi não vai ter opção, né? Eu queria batizar ele hoje. Tem como batizar a criança sem ser a opção dela? Enquanto você é pai e mãe, quando ela for criança, você é autoridade sobre ela. Primeiro dente. Porque eu vou falar uma coisa pela Bíblia e como funciona aqui em casa. Aqui em casa, até se casar, é da nossa cartilha. Porque não é o filho que manda. É o pai e a mãe. A avó atrapalha um pouco. A avó faz um denguinho para os filhos. Olha o dentinho, minha mãe achou... Gente, olha lá, minha mãe tem um dente. Por isso que eu fui perseguida. Eu falei, foi a minha mãe que deu para os demônios sem saber. Viu os capeta que grunhou atrás. Mas aqui não tem esse negócio de querer. Porque, Fran, imagina o seguinte, a Eloá com 8 anos de idade, chegar em você e falar assim, eu não quero mais ir para a igreja. O que você vai fazer? Não sou eu, vai, nem se for empurrada, arrastada pelo cabelo, mas vai. Você está vendo onde que é o erro? Onde é o nosso erro? Ah, e se ele não quiser, tadinho? Irmãos, a Nelly fez a camp com as crianças, adolescentes esse ano, eu fiquei chocada. Que teve batismo. Os pais falavam assim para mim. Ai, ele tem que conhecer. Saber o que ele quer. Eu falei, filho, já conhece o mundo. Teu filho não é retardado. Teu filho já sabe que no mundo tem droga, sexo, prostituição. Você está indo na igreja fazer o quê? Você tem que conhecer. Ah, ele tem que pensar. Tá, e se teu filho morre? Dentro da igreja nessa condição. Então, eu vejo onde que está... Por que os filhos de crente não é crente? É só filho de crente. Você vê que hoje filho de crente não é crente, não. É só filho de crente. Eu falo isso, e eu falo isso com temor, porque os mais desviados são filhos de pastor. Porque os pais não ensinam ele a ser crente. É só filho de crente. Ai, minha mãe vai na igreja. Não, você também vai. Esse dia eu dei uns pega no Davi. Eu dei uma Bíblia para ele. Eu falei, você vai na igreja com sua Bíblia, lá para ler a Bíblia. Ele tinha vergonha. Nunca mais ele viu tarde. Nunca mais. Falei, o dia que você for apaixonado. Ah, mas as pessoas vão ver eu com a Bíblia. Sai daí. 5 anos. 5 anos. Amado, você não está louco de fazer um trem desse comigo? Sabe qual que é o nosso erro? Consentir. Ai, deixa eu ver o que meu filho quer. Pai e mãe é você. Até casar tá na tua casa, é você. E depois de casado, chegar na tua casa, ainda está nas tuas regras. Ó, eu sou uma pessoa brava, sou uma pessoa enérgica, mas minha mãe está aí online. Minha mãe está aí. Eu respeito a casa dela. A casa dela é a casa dela. Na minha, tudo bem. Mas a dela, eu não tiro farinha, não. A casa dela é a casa. As regras dela são as regras dela. Não é, mamãe? Não é, é sim. Eu respeito. Ah, desativa aí. Eu sou bravo? Ó, minha mãe falando mal de mim no Zoom. Foi, ó. Aí. Tira minhas coisas e leva embora. É, eu peguei só essa taça aqui que ela
Eu falei, mãe, dá taça. Ela falou, só uma. Eu falei, não, mãe, dá 3. Minha mãe era pegada bem de materiais. Peguei a taça da minha mãe e saí correndo. Essa aqui também. Ela tem um monte lá, ela não usa. Eu chego lá, quero usar os pratos dela bonita, ela fala assim, deixa aí. Eu falo, mãe, você vai morrer. Eu vou torar o pão, você sabe. Eu só esperando fechar os olhos. Mas, fora os taços que eu peguei dela, que ela queria dar uma, eu peguei 3. Deu chorando. Chorando. Pensa. Mas fora isso, gente, a gente tem que impor. Nós que somos a autoridade é para abençoar. Como você quer abençoar? Você como mãe e pai quer abençoar filho? Se você abrir mão da sua autoridade. Isso está na nossa apostila. Pega a tua apostila lá. Coloquei aí. Segunda dispensação. Quando eles caíram, eles saíram do período da graça, do período da inocência, desculpa. Perdeu o período da inocência, entrou na consciência. Porque eles começaram a ouvir a voz de Deus e eles começaram a entender que eles estavam no pecado. E aí Deus vai e tira satisfação com Adão e não com Eva. Se foi Eva quem comeu, por que Deus tirou satisfação com Adão? Coloquei assim na apostila, ó. A ordem é dada ao cabeça. Adão ouve a voz de um liderado e submete a sua vida e a vida de toda a humanidade por não ouvir a voz de Deus. A autoridade tem que ser respeitada. Eva que deu o fruto para Adão, Eva que caiu primeiro, só que Deus vai tirar satisfação com Adão. Por quê? Ele era o cabeça. Ele era o líder. A autoridade foi dada para ele. E ele não soube o que? Usar a autoridade. Ele negligencia. E guarda uma coisa no teu coração. Toda vez que você não usar a tua autoridade, que você negligenciar, o que vai acontecer? Você vai abrir a porta para a maldição. Por que tem muito casamento destruído? Porque as mulheres que mandam. Eu sei que é terrível ouvir isso. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Mulher não foi feita para mandar na casa. Auxiliar não é ser cabeça. E, eu estou falando isso com temor, porque quando eu casei com o pastor, ele é um líder, eu também sou, a gente é família alfa, os dois. E a gente entrou num puxa-ferro, eu falava que é do meu jeito, eu falava, não, aqui o homem sou eu. E a minha cabeça é o quê? Era o quê? Não dá certo, eu separo. Só que eu conheci a Bíblia, né? O meu marido, ele é uma pessoa, ele é um homem de Deus, paciente, de boa. Ele é muito mais de boa você lidar com ele do que comigo. Só que se ele te falar não, irmãos, pode chover ácido. É não. E aquilo começou a me confrontar e o Espírito Santo me tratar. Eu comecei a estudar, eu lembro que foi o primeiro curso que eu comecei a fazer de casais, porque eu falava assim, eu quero achar na Bíblia um lugar para que ele vai ter que engolir que eu sou também, eu sou forte, eu sou independente. Imagina, aí que eu vi que o negócio era embaixo. E a gente faz o quê? A gente se acha porque está numa submissão, a gente é fraca, é insignificante. O que é uma mulher submissa? É estar debaixo de uma grande missão de um cabeça. Deus vai tirar satisfação com Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Aí a mulher fala assim, foi a serpente. Um jogando a culpa para o outro. Por quê? A maldição foi instalada porque um não usou a autoridade. Então, se o pai e a mãe não usar a autoridade, a maldição chega. Se o marido, como cabeça, não usar a autoridade, a maldição chega. Niele, desmuta no microfone aí. Você e o Lu, vocês dois são líderes. A Niele é líder, ela é líder cabeça do departamento de adolescentes, né, Niele? O Luciano é teu vice, não é? Luciano é esposo dela. Na casa dela, quem tem que ser o cabeça? É ele.
A ordem máxima, o amém tem que ser dele. Dele. Só que no ministério de adolescente, é ela. Ela vai falar assim, ó, nós vai plantar coquinho. Na descida, ele tem que ir. Abrindo as covas para ela plantar o coco. No ministério. Se ela chegar nele e falar assim, eu vou fazer tal coisa, é apoiar e juntar. Ministério. Mas dentro de casa, são coisas que às vezes nós não separamos. Porque a gente traz para o casamento. Eu hoje, eu vivi em paz, isso muito, mas eu sofri muito ministerialmente com o pastor, para entender que na igreja, lá na igreja nós temos um ministério, aqui dentro de casa nós somos casal, e ambos ele é o meu cabeça. Entrar debaixo da submissão dele 2 vezes, irmãs, vocês querem bênção na vida de vocês, aprenda a obedecer a palavra. Porque Adão, quando caiu, deixou toda a terra maldita. Romanos 13:2. Aí você fala assim, pastora, mas meu marido não é crente. E aí? A Bíblia fala que a mulher santifica o marido. Calada, a mulher santifica o marido. Romanos 13:2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Quando teu marido, como cabeça, tem uma ideia, um foco, e você começa a querer desfocar... E deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo está me mandando falar. Não pense que em submissão é você só falar não, viu? O marido. Em submissão é você entrar naquele espírito de Jezabel e querer manipular a situação para tirar aquilo que ele quer fazer, mudar a ideia dele. Ou se não, negociar com ele. Porque tem mulher que quando ouve não, o que ela faz? Tudo bem, então hoje não tem. Prostituta. Por quê? Sexo com pagamento é prostituição dentro do casamento. Seu marido dá um não. O que você faz? Lembra do dono do ouro e da prata que você serve? Ora, fala, Deus, aquele homem que permitiu. Misericórdia. Vai lá, irmã santa, crente. Passa um cheiro e vai para cima do homem. Quero ver esses demônios resistir. Não aguenta. Mas o que a gente faz? Mede força. É assim. Ou senão fala o quê? Uma semana sem conversar. Aí fica os dois assim, ó. Aí o marido fala assim, pagou a conta? Corta a luz porque a bonita não quer falar, não quer conversar. A louca. Aí fala, não sei que meu casamento tá com problema. Por que será, Sandra? Porque a mulher sábia edifica. Eu tô falando coisas que eu vivi, tá? Mas hoje eu faço diferente, hoje eu corro pro papai. O dia que eu pedi o Zoom pro meu marido, não deu o que Deus fez, usou um crente, só. Fiz assim com ele. Deus supriu todas as minhas necessidades. Saí sorrindo. E olhar para ele sábado inteirinho e falar assim, eu ganhei o Zoom, papai. Por quê? Vou brigar? Eu não, eu já aprendi. Eu vou resistir para cair debaixo de maldição? Coloquei na apostila para vocês aprenderem, ó. Uma autoridade caída coloca tudo que está no seu governo em posição de cair. Quando Adão caiu, a terra se tornou uma terra caída. É muito sério isso. Um líder caído, todo mundo que está no seu governo se torna caído. Vou usar a Aniele como exemplo que eu usei ali na questão do ministério.
Se ela cair, todos os adolescentes ficam na mesma posição que ela. Isso é muito sério. Por isso que a gente tem que ter discernimento quem a gente ouve, quem que a gente segue, que igreja que você vai. É muito sério. Não existe pastor perfeito, tá? Mas o pastor, a pastora tem que ser de Deus. Tem que andar de acordo com a palavra. Eu não sou perfeito, não. Eu sou bravo, sou nervosa, depois nos irmãos. Eu não gosto de visitar. Não é bem. Eu sou perfeito. Sou nervosa. Eu fico cobrando dos irmãos as coisas. Sou brava. Eu grito, falo alto. Às vezes eu não meço minhas palavras, mas eu sou temente a Deus. Tenho uma conduta com Deus. Por quê? Um líder, uma autoridade caída, tudo desmorona. Você vê que esses casamentos que mulher manda, é um casamento já que está numa negligenciada. Irmãos, não tem base. Não dá certo. Não dá certo. Qual que foi a sentença? Isso aqui é forte. Vamos lá, Gênesis 3. Qual que foi a sentença? Porque Deus julgou e deu a sentença. Versículo 14, 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda besta e que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Serpente come pó? Ela se alimenta de terra? Entendeu, Júnior? Abre aí, Lisandra, o microfone. Para você. Aí. Serpente come terra, Júnior? Serpente come terra? Não. Não. Por que está falando que aqui a sentença da serpente, Lisandra, vai dizer? Se ela não come, o que serpente come? Serpente come os animais, né? Pessoas. Come rato. Come rato, pessoa. Mas está falando que ela Ser come vivo. pó? É que Deus enganou? Não. Deus nunca se engana, né? Então, grifa aí na tua Bíblia, essa parte aí. E pó comerás todos os dias da tua vida, é uma sentença já para o diabo. Qual que é a da serpente? Da serpente é se tornar maldita entre todos os animais do campo e sobre o ventre andar. Mas para o diabo é o quê? Do pó comerás todos os dias da tua vida. Diabo come terra? Luciano, Deus fez uma cara. O que é esse pó? Eu acho que vai ficar debaixo dos nossos pés. Não. Coloca aí, as obras da minha carne. Todas as vezes que você faz as obras da carne, você está dando comida para o diabo. Gálatas 5:22 fala das obras do Espírito e das obras da carne. Por quê? Já que foi você o motivo do diabo estar ali, então ele vai ter que se alimentar do fruto que você produz. E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui está falando do diabo. Por quê? Tem umas mulheres que criam cobra. Tem louco para tudo na terra. Mas qual que é a inimizade? Que já está falando do diabo, Satanás. Não existe possibilidade da gente sempre ter amizade com o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. A semente do diabo e a semente da mulher. Onde está isso? Lá em Apocalipse 12, versículo 13. Apocalipse 12, 13.
E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a maldição da serpente foi uma, que já está falando do diabo, não vai ter amizade. Aí tem gente que vai para a macumba, faz cabeça para santo, acha que o diabo gosta dele. Deus não gosta, o diabo nunca gostou de macumbeiro. O diabo não gosta de mãe de santo. É engano, porque ele não existe possibilidade dele ser amigo de ninguém. Então, essas pessoas que são usadas pelo diabo, você acha, a pessoa tem um pacto com o diabo. O diabo gosta de quem tem pacto com ele? Odeia do mesmo jeito que odeia eu e você. Só está enganando para quê? Para usar. Porque ele é enganador desde o princípio. A sentença da serpente foi essa, do diabo foi essa, da mulher. Versículo 16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ou seja, se ele ia multiplicar a dor da concepção, que na verdade o original fala concepção, é porque aqui eles já estavam tendo alguns filhos. Existe uma linha de teologia que acredita que Eva e Adão tiveram filhos por 4.000 anos para povoar a terra. Eu fico meio na dúvida, eu fico no, sei lá, acho coerente. Porque Caim depois se casa, né? Com quem que ele se casa? Uma irmã. Acho válido, mas não abraço a causa. Fica para pensar. Então, aqui ela já tinha, eu acredito, pode ser que ela tinha filhos. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, ia ter dor e sofrimento na gravidez, ia se tornar uma mulher, uma alma carente. Mulher é carente de natureza. Qualquer conversinha, uma conversa bem feita, leva. E ele te dominará. Ela perde também o domínio que ela tinha. Por isso que ela tem que se tornar submissa. Adão diz: por que deste ouvidos à voz da mulher? Você vê que não é nem porque ele comeu. Porque deste ouvidos à voz da mulher, e aí comeu do fruto da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra. Com dor comerás dela todos os dias da vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você vê que Adão, a gente às vezes sempre, eu não sei se vocês aprenderam, mas eu aprendi que a consequência do pecado era ele trabalhar. Não. A consequência do pecado de Adão foi a morte. Foi perder a graça de Deus, uma morte espiritual, mas a maior consequência do pecado dele foi tornar a terra maldita. Aí Deus, na sua graça e infinita misericórdia, chama eles para reconciliação. Batismo, que é um sinal de aliança com Deus, né? E ceia. Quero que vocês anotem aí as 5 bênçãos de quem é batizado nas águas. Quem é batizado nas águas? Todo mundo? Todo mundo? Eunice é, Danúbia é, Leda é. Por quê? Você tem que saber. Você é, Maiara? Batizada nas águas? É?
Glória a Deus. Alguém já ficou sem ceiar por algum motivo, mesmo sendo batizado? Quem já ficou sem ceiar? Foi proibido de ceiar. Proibido. Foi proibido. A igreja proibiu. Minha mãe já. Minha mãe era da Bleia. Minha mãe, eu vou contar. A minha mãe era da Bleia, batizada com a cara. Ela mexia. Mas ela raspou a sobrancelha. E foi para a igreja plena, com a cara de copo. Falei também, mãe, tinha que expulsar mesmo, né? Raspar a sobrancelha na Bleia. Ai, que dó. Mas, gente, está na cara dela, né? Faz pequena cara a pessoa. Não deixaram a mulher ser expulsada da igreja, né, mãe? Eu sou da igreja. Que horror. Que religiosidade. Mas tem pessoas que são privadas de ceiar, porque a primeira vez que eu preguei isso aqui na igreja, irmão, Deus me livre, eu sofri que nem cachorro, mas tô nem eu já aprendi, costumei apanhar, né? Vamos seguir em frente, apanhando. Porque a mesa a ceia, ela te dá, você tem de ser batizado, é teu direito. Porque a ceia não é minha. A mesa é do Senhor. Do Senhor. E Adão estava caído. Deus desceu para falar com ele. Como que eu vou chegar numa pessoa e falar assim, ó, você não está apta para ceiar? Eu não sou Deus. Se a ceia é para remir o pecado, como que a pessoa vai perder o pecado, gente? Sem ceiar? 5 bênçãos de quem é batizado nas águas. Nota aí, primeiro, Atos 2:38. Recebe o Espírito Santo. Pastora, não fala em língua. Irmão, você batizou, está em você. Está em você. Segunda bênção, Atos 2:38 também, parte B. Recebe perdão dos pecados. Porque a ceia é uma comunicação para o mundo espiritual que eu não quero mais aliança com o mundo que eu estou, eu quero uma aliança com Cristo. Terceira bênção. João 3:5. Tem oportunidade de entrar no reino, não apenas ver. A pessoa que é batizada nas águas, ela tem aliança, ela tem oportunidade de reinar com Cristo. Pastora, o que é reinar com Cristo? Assiste as aulas lá do YouTube dos Códigos do Reino, que você vai entender o que é reinar com Cristo. Quarta bênção, Romanos 6, versículo 4 ao 5. É unido com Cristo. Quando você é batizado nas águas, depois você começa a se apresentar diante de Deus, Deus não te vê mais como um indivíduo, Ele te vê com Cristo, nele, no ramo, na videira, aleluia. Quinta bênção, Gálatas 3:27. Somos revestidos de Cristo, fazemos parte do corpo, aleluia. As pessoas hoje querem comunhão com a igreja, mas não querem ceiar. Como que você vai ter comunhão se você não está ligado no corpo? Ai, pastor, eu estou em pecado. Irmão, se é pecado, você vai estar até na hora de você morrer. Porque a ceia não me condiciona. Ai, como que eu estou, como eu deixo de estar. A ceia é para eu me examinar a mim mesmo e ver que eu preciso de perdão. Pode falar, mãe. Repita o quarto, por favor. O quarto? Isso. Romanos 6, 4 ao 5. É unido com Cristo. Depois, gente, vocês leiam essas passagens, tá? Não só anota, não, leia. Leia, porque quando você for ceiar, você vai entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Número 5, Gálatas 3:27. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, a ceia, o que significa ceiar? Deus, quando vê Adão caído, fala, eu vou cobrir, chamar ele para o relacionamento. Por quê? Na era da lei, que era Gênesis, Deus manifesta a graça. Como? Dando provisão dos frutos do jardim,
dando o jardim para eles morar e diante do pecado do homem, Deus perdoa. Então, a ceia é Deus provendo provisão, é Deus te dando perdão, é Deus te fazendo parte da família de Cristo. Por isso que você não pode perder uma ceia, irmão. Porque às vezes você, ai, pastor, eu estou fraca. Todos somos. Qual que é o erro? É a gente se achar digno. O que a Bíblia fala lá em Coríntios? Ninguém participe indignamente. O que é isso? Participar de forma indigna. Não é Deus que está em pecado. É eu olhar para a ceia e falar assim, eu posso tomar porque eu estou bom. Ah, então você não precisa da graça? Se Cristo morreu por causa da graça, se a salvação é pela graça, se a graça pela graça sois salvos, uai, então você, anjo, você está fazendo na terra, então, querubim? Pastora, posso fazer uma pergunta? Pode. Tira uma dúvida. Uma pessoa que ela não é batizada nas águas, no caso, ela vai visitar a igreja, por exemplo, uma pessoa comum, não convertida, vamos pôr assim, ela pode tomar ceia? Não, porque aí é uma forma indigna. Sim, é porque eu já vi várias vezes, várias situações da pessoa... Aí é um modo indigno. Por quê? Ela não está respeitando o símbolo. Como que ela quer sentar na mesa da comunhão sem ter aliança? É até errado, a gente faz, mas é errado. Mas para a gente não fazer, o que precisava ter na igreja? Uma sala fechada para as crianças. Mas as crianças cear é errado. É muito errado. Por quê? Nós estamos mostrando que eles podem participar daquele símbolo de qualquer jeito. A gente não está dando a reverência. Outro dia eu comentei isso com meu marido, falei, isso é errado. Ele falou, como que você faz? Do dia que eu falei, a Emê deu piti por causa da ceia, avançou na ceia à noite, o culto da noite. Avançou, chorava. Como que você não dá que fica com vontade? Mas eu conhecendo, eu falei, Deus, perdoa, isso é errado. Porque eles vão crescer, eles vão ver o que é, como desde, não vai ter significado, não vai ter importância. O que eu estou fazendo, corrigindo? Tentando ensinar as escrituras em casa para eles. Porque senão fica indigno. Isso fica indigno. Ah, tomar, né? Tem que tomar, pega aqui o pão. Não olha e não vê que precisa da graça para cobrir o pecado, para cobrir os erros, para cobrir as falhas. Então, Adão, ele participa da ceia para ser restaurado. Quantas vezes que a gente pode ceiar? Leni, vai, quantas vezes você pode ceiar? Abre seu microfone, está mudo. Espera aí. Aí. Por costume, a gente costuma cear uma vez, né? Por mês. Mas eu não sei. Mas você acha que pode quantas? Pode cear todo dia, pastora? Todo dia? Vamos ver lá? 1 Coríntios 11. Ouvi uma voz a Maria Lúcia. Ouvi uma voz conhecida, não viu o rosto. 1 Coríntios 11. Mas será que pode todo dia? Não sei, eu acho. 26. Porque todas as vezes que vos reunirdes e comer esse pão e comer esse cálice, então quando você pode participar da ceia? Sempre que estiver acontecendo um culto. Se tiver 2 ou 3 reunidos, vamos cear? Vamos. Não é de domingo, não é uma vez por ano, não é uma vez por mês. Por isso que hoje a gente está quebrando essa religiosidade, vamos cear aqui. Aqui é um culto, gente. Temos mais de 2 ou 3 pessoas reunidas, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra, compartilhando a palavra. Então, qual que é o símbolo da ceia? A uva e o pão. Cálice, né? De uva, porque a uva foi esmagada, que representa o cálice, e o pão representa o corpo de Cristo moído pelos nossos pecados, né? E todas as vezes que você ceia,
Tem 5 unções sobre você, marca aí. 5 unções da ceia. Tem a do batismo, mas agora tem a da ceia. Primeira, Mateus 26, 22. Qual é? Você olha para você mesmo. Segunda, Mateus 26, 27. Comunhão. Vocês já perceberam que esses crentes que não sei, eles não têm comunhão com ninguém? Repete a segunda, fazendo favor. Mateus 26, 27. Comunhão. O santarrão que às vezes falta da ceia, mais bonito que os outros, aí não tem comunhão com o corpo, né? Não gosta de ninguém da igreja. Ninguém presta lá, só ele. Então, como ele presta, mas todo mundo ele nem vai. Ai, gente, olha, eu não vou pôr. Mas, olha, depois que eu ensinei da ceia, o povo está indo cear, viu? Nossa, ceia, vocês estão de parabéns. Terceiro, Mateus 26, 28. Somos afirmados da remissão que recebemos. Espiritualmente, afirma que a gente está perdoado dos pecados. Ai, que poderoso isso. Só Jesus faz um negócio desse. Quarta unção. Pastor, Marcos. repete a 3, que eu esqueci. Oi, A oi, 3. A 3, fazendo favor. A 3. Mateus 26, 28. Somos afirmados da remissão dos pecados que recebemos. Obrigado. Quarta, Marcos 14, 12. Me torno disponível para trabalhar para Deus. Você vê que quem não ceia não quer fazer nada na igreja, né? Se for cozido, repara se ele ceia. Se ele ceia direito, com temor. Ai, mas não sei. Eu não sei. Marcos, então são Marcos 14, versículo 14 ao 15. Me torno voluntário para a obra de Deus. Esse voluntário é um generoso. Pessoas generosas são pessoas que ceiam. A ceia é santa? Agora vai estar de eu apanhar. Santa Ceia. O nome já não diz Santa Ceia, pastora? Oi? O nome já diz Santa Ceia. Tem na Bíblia? Ah, não sei, pastora. Não, porque se a ceia for santa, nós não pode tomar. Não? Mas você não é pecadora? Sim. Quando você vai tomar um negócio santo? Ai, pra... Eu pensei, a gente vai tomar um negócio santo para ver se melhora. Ó, às vezes você lê um título aqui na escritura, deixa eu pegar minha... Ai, minha Bíblia está caindo. Às vezes você lê esses títulos assim, ó. Nem de óculos, estou enxergando. Ó, aqui, tem um pretinho antes de começar o texto. Ah, tá, tô vendo. Isso aqui não faz parte da Bíblia, isso aqui quem colocou foram homens, tá? E às vezes você vai encontrar aqui escrito Santa Ceia, mas não foi a Bíblia, porque na Bíblia não existe a palavra Santa Ceia. Porque se ela for santa, você não pode tomar. A ceia ela tem 5 nomes. Ah, tá. Tá? Vamos ver esses nomes aí, se nós achamos algum santo também. Primeiro nome, 1 Coríntios 11, 20. Que é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20.
de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, um nome, é ceia do Senhor. Segundo nome, Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, o segundo nome aqui é o partir do pão, que a Bíblia fala. Quando fala partir o pão é ceia. Até agora não apareceu ação. Terceiro nome, 1 aos Coríntios 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, o outro nome aí é o cálice da bênção. É a ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O outro nome é mesa do Senhor. Mateus 26, 27. Quinto nome. Mateus 26, 27. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, cálice sagrado, ou cálice da graça. É o quinto nome. Mateus, o que, pastora? Mateus 26, 27. Ô, pastora, então quer dizer que o nome Santa Ceia foi dado pelo homem? Foi um título que o homem colocou na Bíblia, antes de vir o texto sagrado. Mas no texto, nas escrituras, não existe o termo Santa Ceia. E por que é usado até hoje? É usado porque é costume, né? É um Eu tô crentez. igual aquele menininho do sexto ano. Oi? Igual os aluninhos do sexto ano, pastor. Porque é costume, igual a gente falar, tá amarrado, é o crentez que se acostuma, né? Queima Jeová, é o nosso crentez. O que acontece se a gente toma a ceia errado? A gente não cresce espiritualmente. Abre lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 11. Qual que é o perigo de tomar indignamente? Igual a Lenice falou, sobre a pessoa que vai visitar a igreja, vê a ceia acontecendo, vai lá e toma. O que acontece com essa pessoa? 1 Coríntios 11, 30. Por causa disso, porque bebe indignamente, né, não discernindo que aquele cálice é para perdão dos pecados, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, pessoas que estão mortas espiritualmente. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando juntardes para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Paulo fala assim, ó, se tomar de forma indigna, não discernindo que aquilo lá é para perdoar teus pecados, muitos vai ficar fracos espiritualmente, muitos vai morrer espiritualmente, muitos vão ficar doentes. Porque a ceia é para todo mundo esperar. Espera ali, todo mundo pega,
participa junto, é um momento solene, é um momento sagrado. É o culto mais importante que nós temos na igreja. É o momento mais importante. Então, as pessoas têm que levar a sério essa questão aí da ceia, de tratar com reverência. Por que depois da queda, a gente finalizar, por que o homem foi expulso do jardim? Porque a gente vê ele caindo, Deus remindo ele, mas por que ele teve que sair do jardim? Porque você já tinha perdoado o pecado? Não podia ficar lá? Algum chute? E as consequências dos erros? Consequências. Boa, fala, Nena. Pastor, Oi. foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi até hoje, que você já deu uma dica na igreja. Do quê? Eu achava que ele tinha sido expulso por castigo, e foi por amor, por cuidado. Falei, gente, eu nunca mais vou esquecer disso. Por amor. Eu fiz uma... Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu nem sei que eu guardei esse negócio. Perguntaram para aquele pastor se na igreja dele. Maria, o microfone está aberto. Espera, gente, eu vou conseguir. Eu não estou conseguindo aqui. PowerPoint aqui. Você tá linda, pastora. Eu só ia Obrigada. comentar. Eu vim assim hoje que é ceia. Na ceia a gente tem que pôr o nosso melhor para o Senhor. Aí eu falei, vai Eu ia comentar assim, ó. Perguntaram para um pastor, liga isso aí, Marcelo Barreto. Eu perguntar para o pastor que na igreja dele usava brinco. Aí ele falou: se for assim, minha mulher vai para o inferno. Porque eu falo para ela. A esposa do pastor usa brincos, né? Brinco. Aí perguntaram para ele que na igreja dele, na outra igreja dele, o povo diz que quem usa brinco vai para o inferno. Ele falou: então, se for assim, minha esposa vai, porque eu incentivo ela a ir para a igreja bem bonita. Claro, E ela usa vários. A gente é a carta que as pessoas lêem, nós somos a Bíblia. Então, as pessoas têm que ver você, têm que ter interesse de ir para a igreja. Aí vê você, parecendo mais feia que a pombagira. Ah, então, você tá linda, Não é? eu até comentei. Gente, as pessoas não têm vontade de ir para a igreja porque os crentes é chato. Era, né? Tem uns crentes mais legais agora. Mas crente é chato, é muito espiritual, né? A pessoa vê demônio em tudo e não é crente. Aí a pessoa não dá testemunho e anda que nem uma Maria Mulambo. Não, a gente é a carta que as pessoas Verdade. Por isso, irmão, as pessoas sabem, deixa eu interromper o negócio aqui, agora eu falo. As pessoas falam da nossa igreja, falam assim, essa igreja tem um povo muito chique. Eu falo, tem mesmo. O povo é lindo, porque eles são curados, eles são libertos, são tratados, eles são de Deus, eles entenderam o que Jesus fez e eles se arrumam para celebrar o Senhor. Porque o povo quer que o crente seja burro, feio, demoniado e chato. Aí chega uma perto de uma pessoa dessa, só fala de demônio. Você vai beber uma Coca-Cola, fala do demônio. Compra uma relma, só passar no chão, é do capeta. Quem que quer ir numa igreja? Então, vocês têm, irmão, quando vocês estão com a igreja, vocês vão no melhor, vocês vão cultuar a Deus. Você, quando tem uma audiência no fórum, você não vai toda bonita, produzida, para ver homem? Então, vai cultuar a Deus. Então, eu vim assim, não, hoje só para vocês, que eu já sei. Vamos lá, Patela. Ó, eu comecei a aprender aí a igreja que era pecado, usar batom, usar brincos. Não. O dia uma irmã falou para mim isso, falou assim, ó, Deus não gosta de batom vermelho. Eu falei, não gosta mesmo, ele não usa, quem usa sou eu. Quem gosta sou eu. Eu lembro. Ó, aí fica outra coisa, né? Vamos lá aqui. O que aconteceria se a Eva comesse da árvore da vida depois que ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Fiz um slide aqui. O que é um anjo? É um espírito. Vive eternamente. E é uma alma. Ele vive eternamente. Né? Por que Deus nos fez menores que os anjos? Porque o anjo é eterno. Então, quando Lúcifer caiu, ele estava numa condição eterna. Okay? Se
a Eva e Adão eles tivessem acesso à árvore da vida depois de ter entrado na questão de comer da árvore do conhecimento, eles iam entrar na mesma condição dos anjos. Eles iam se tornar pecadores do quê? Eternos. Por quê? O que é o homem? Ele é uma alma que tem dois corpos, o espiritual e o natural. O espiritual para interagir com o Espírito de Deus. O natural para interagir com o mundo terreno. Só que quando o homem morre, o que acontece? A morte espiritual. Ele perde comunhão aqui. Porém, como ele está no corpo, né? Ele é um pecador temporário. Então, ele pode ter um tempo para tratar da sua alma. Ele pode ter um tempo. Por isso, queridos, aproveitem o tempo que vocês têm. O tempo que vocês têm é o tempo de vida, né? O Senhor, ele vai tratar conosco enquanto nós estivermos vivos. A forma que você, a condição espiritual que você morrer é a condição que você vai passar a eternidade. Então, se uma pessoa morre no pecado, ela chega na eternidade em pecado. Se ela morre debaixo da obediência, debaixo da graça, ela chega debaixo da graça. Isso é muito sério. Isso é coisa que nós temos que levar muito a sério. Então, quando Deus tira Adão e Eva do paraíso, não é para expulsar, é para proteger. Para quê? Para que o homem não perdesse a oportunidade, não se tornasse o quê? Um pecador imortal. Mas da proteção, Deus tirou Adão e Eva, falou, não, aqui vocês não entram mais. Só que glória a Jesus, nas dimensões espirituais, quando nosso Senhor Jesus voltar, nós vamos ter acesso a toda essa bênção, toda essa vitória, nós vamos comer da árvore do fruto da vida. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar, nós vamos ministrar a nossa ceia. Você que não vai participar, fique à vontade se você quiser ficar aqui assistindo. Se você depois da oração quiser sair, fique à vontade. Em nome de Jesus. Alguma pergunta mais sobre a aula de hoje? Hein? Feche os olhos, feche seus olhos, Pai. Muito obrigado pela tua presença, pela tua graça em nosso meio, pela revelação da tua palavra. Muito obrigado por estar conosco nesta noite, nos trazendo graça, luz às Escrituras, conhecimento e discernimento. Que o teu Espírito seja sobre a nossa vida nessa semana, Pai. Que a tua presença, que o Espírito Santo do Senhor venha estar sobre nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.